Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 até o versículo 13. A palavra de Deus, ela diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, e os montes e os outreiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Pela palavra do Senhor, agora nós vamos cantar os hinos. Que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. A minha alma consolos que muito buscou, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Já deixei de pegar e de mim desviar, com Cristo no meu coração. E meus muitos pecados fui logo entregar, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Se no vale da morte eu avisto uma luz, com Cristo no meu coração. Pois a santa cidade de lampo e luz, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Nessa santa cidade de sempre estarei, com Cristo no meu coração. Lá com grande alegria final entrarei, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Oremos. Nosso amado... Bem, neste momento nós vamos fazer uma oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, por este culto, por essa manhã. Peço que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, os hinos, a palavra que será pregada, ó Deus, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um, ó Deus, que estará ouvindo e assistindo esta mensagem, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, ó Deus, e eu peço que o Senhor coloque a sua mão, ó Deus, na vida de cada um destes, ó Deus, e eu peço que o Senhor use o pregador como instrumento em suas mãos, ó Deus, para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vista aqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e
e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar novamente com os irmãos. E hoje nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 42. Jeremias, capítulo 42. Vamos ler dos versos 1 ao 4, que diz assim. Jeremias 42, versos 1 ao 4. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo Senhor, pela sua palavra, pelo tempo que vamos ter juntos agora. Nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o contexto aqui, esse povo veio até Jeremias pedindo que ele desse para eles a palavra de Deus, mostrando o caminho que eles deveriam seguir. O que eles queriam saber é se deveriam descer para o Egito ou ficar em Jerusalém. Jeremias havia profetizado ao povo, dado as palavras de Deus ao povo, porque um profeta bíblico, ele serve como a boca de Deus. Ele havia dado para eles as palavras do Senhor durante anos, falando que Jerusalém iria ser destruída, mas eles não deram atenção às palavras de Jeremias. Ele é chamado por muitos como profeta chorão, mas vamos dar crédito a ele, porque ele profetizou da queda de Jerusalém e ele viu Jerusalém sendo levado cativa, ele viu depois a destruição do templo. Ele avisou que isso iria acontecer, mas o rei e o povo não deu crédito à sua palavra. Depois de tantos anos pregando, anunciando a palavra de Deus, vem esse remanescente, esse povo que não foi levado em cativeiro, e pergunta para ele a palavra do Senhor. Qual o caminho que devemos seguir? Então ele pergunta: vocês vão obedecer? Nós vemos isso 2 capítulos à frente, a mesma coisa. O povo vem pedindo a direção do Senhor e fala: vocês vão obedecer? E o povo diz que vai. Mas aqui nós vemos a resposta de Deus
nos versos 10, depois o 13 ao 16, que diz assim: Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Versos 13 ao 16. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Pediram a orientação de Deus, e Deus aqui dá a orientação. Não volte para o Egito, fique na terra prometida. Nós podemos olhar para a história e nós podemos olhar pelos olhos do Novo Testamento, porque Paulo disse que as coisas que aconteceram ao povo de Israel aconteceram para o nosso proveito, e o apóstolo Paulo claramente faz uma alegoria comparando a vida cristã com o povo de Israel. Como o sair do Egito é comparável como a salvação, o passar pelo Mar Vermelho é comparável com o batismo, e o andar que eles tiveram no deserto é comparável com a nossa vida cristã. Eles passaram por muitas tentações, como nós passamos por muitas tentações. Passamos por provações também, mas toda tentação se resume a uma das três: ou uma concupiscência da carne, ou uma concupiscência dos olhos, ou uma soberba de vida. Nós somos tentados nessas três áreas, e o apóstolo Paulo claramente comparou a nossa vida cristã com a do povo de Israel saindo do Egito. Então podemos olhar aqui e fazer uma aplicação, porque eles estavam na terra prometida. Sim, muitos foram levados em cativeiro, mas outros ficaram, o remanescente ficou. E aquele remanescente que ficou lá em Jerusalém, quando consultaram a Deus, Deus falou para eles: fique na terra prometida, não volte para o Egito. Estavam com medo da guerra. Viram a guerra, viram a destruição de Jerusalém, viram o povo sendo levado em cativeiro, estavam com medo de ver a guerra novamente. Então, por isso que queriam ir para o Egito, onde julgavam que estariam a salvos, longe da batalha, longe dos problemas. E aqui Deus fala: mas se você for para o Egito para fugir da guerra, a guerra vai te encontrar lá. Se você for para lá para fugir da falta de pão, lá você terá falta de pão. Mas o mais triste é, depois que Jeremias dá para eles a resposta de Deus, o que eles responderam a Jeremias. Olha comigo no capítulo 43, a partir do verso 1, que diz: E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus,
com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado para que lhes dissesse todas estas palavras. Então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: não entreis na terra no Egito para ali habitar. Olha o verso 4. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. E olha o verso 7. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Eles não queriam, na verdade, a palavra de Deus. Só queriam que Deus aprovasse o seu plano. Não queriam saber a vontade de Deus. Só queriam que Deus dissesse: sim, vai para o Egito e eu te abençoarei. Não queriam, de fato, saber a palavra de Deus. Se nós olhássemos mais à frente, nós íamos ver que a mesma coisa aconteceu. O povo novamente veio até Jeremias, perguntando para ele a vontade de Deus, e Jeremias falou: vocês vão obedecer. E novamente ele vai e consulta, e ele passa a palavra do Senhor Deus para eles, e novamente eles dizem que não iriam obedecer a palavra de Deus. O povo estava tão longe da palavra de Deus que eles chegaram a dizer a Jeremias que desde que cessaram de queimar incenso à rainha dos céus, que todos esses males vieram sobre eles. Moisés, quando ele estava para partir, ele fez uma declaração ao povo de Israel que teria feito o povo de Israel queimar as orelhas, porque ele deu uma advertência tão forte ao povo de Israel, dizendo que se eles se afastassem do Senhor, se adorassem as imagens que o povo daquela terra adorava, se eles adorassem ele, se desviassem do Senhor, que Deus iria tirá-los da boa terra, a qual terra ele nem havia dado para eles ainda. Estava prestes a dar, e antes de dar, ele já faz a advertência que se desviasse de Deus, Deus iria tirá-los daquela boa terra. O povo, este povo aqui, estava tão longe de Deus, tão longe da palavra de Deus, que nem se atentaram às palavras de Moisés. E não perceberam que todos aqueles males vieram sobre eles, porque eles se afastaram do Senhor seu Deus. E estavam adorando imagens de escultura, mais do que isso, estavam fazendo absurdos, haviam até oferecido seus próprios filhos em ofertas queimadas aos seus ídolos. E Deus disse: fizeram coisas que nunca passou pela mente de Deus. Não é esse o culto que Deus pede, não é esse o sacrifício que ele pede, de pegar seu próprio filho e matá-lo. Ele provou a Abraão, quando ele falou: oferece o seu filho, mas não permitiu que Abraão fizesse mal ao seu filho. Foi uma prova para ver se Abraão amava a Deus mais do que a seu filho, se estava pronto para obedecer a palavra de Deus. E ele obedeceu a palavra de Deus. Que contraste a este povo! Quando ouviram a palavra de Deus, disseram claramente: nós não vamos obedecer a palavra de Deus. É tão triste. Não ouviram as palavras de Jeremias, não ouviram as palavras de Moisés, e não ouviram também as palavras de Isaías. Porque anos antes, Isaías já tinha dado resposta a este povo também. Vamos lá, nós temos 3 profetas que são contemporâneos: Jeremias, Daniel e Ezequias.
Jeremias ficou com o povo que não foi levado em cativeiro. Daniel ficou com o povo que foi levado em cativeiro no palácio do rei. Ezequiel ficou com o povo que foi levado em cativeiro, mas que não estava no palácio, que estava nas cidades. Deus não deixou seu povo ficar sem a sua palavra durante o cativeiro. Daniel leu Isaías. Ele claramente fala na sua carta, no seu livro, que ele leu Isaías. Foi ao ler Isaías que ele aprendeu que os anos do cativeiro seriam 70. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também leram Isaías. Nós sabemos isso porque quando o rei estava prestes a lançá-los na fornalha, eles disseram ao rei: o nosso Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha. Disseram aquilo baseado na palavra de Deus, porque em Isaías tinha dito: quando passardes pelo fogo, estes não lhe tocarão. Falaram aquilo pela fé na palavra de Deus. Então vamos lá para Isaías. Em Isaías nós vemos que Deus já havia dado a resposta para eles. Em Isaías 30, o contexto está falando para não confiarem no Egito, para ficarem na terra. Mas tem 2 versículos que eu quero chamar a atenção. Mas vou ler para os irmãos pegarem o contexto a partir do verso 1 de Isaías capítulo 30, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra da aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, e a víbora e a serpente ardente voadora, levarão as costas de jumentinho as suas riquezas, e sobre as corcovas dos camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto: no estarem quietos será a sua força. E o verso 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Eu quero tratar sobre 2 coisas hoje pela manhã. Tudo isso foi só a introdução. Quero tratar sobre ansiedade e sobre fidelidade. Deus deu a resposta a este povo. Ele deu a resposta na sua palavra. Os que viram a guerra e estavam em Jerusalém, Deus falou para eles anos antes, através de Isaías.
no estarem quietos será a sua força. E novamente, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Deus queria que a terra descansasse e descansasse por 70 anos. Eles precisavam apenas descansar no Senhor, precisavam apenas confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus. Mas estavam tão ansiosos, tão inquietos, queriam fazer algo, então, por isso, voltaram para o Egito. Mas Deus já havia dito para eles, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, por isso clamei acerca disso. No estarem quietos será a sua força. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deus já nos mostrou pela sua palavra como tratar da ansiedade. Passagem muito conhecida em Filipenses 4. Já preguei várias vezes sobre isso, mas é um mandamento para nós. Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4, verso 6 e o verso 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos dá um mandamento, ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma. É um mandamento. Precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus e obedecer à palavra do Senhor Deus e não nos apoiarmos, nos estribarmos no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento, querer pegar as rédeas pelas nossas mãos e fazer o que a gente acha que é o melhor, o que a gente acha que é o certo, e voltar para o Egito, que isso quer dizer sair dos caminhos do Senhor, deixar a palavra de Deus para trás e fazer aquilo que a gente acha o melhor. Vou voltar para o mundo, porque lá no mundo eu tinha paz. Eu vou deixar a palavra do Senhor Deus de lado, eu vou voltar e fazer o que eu acho que é certo, porque desde que eu deixei de fazer o que eu achava, olha só, tudo isso está acontecendo, peraí. Lembra que a tempestade veio sobre duas casas? Uma que foi construída sobre areia e outra que foi construída sobre a rocha? A tempestade veio para as duas casas. Só que uma estava baseada na areia da mentira. Veio a tempestade e a casa caiu. A outra estava baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Veio a tempestade e a casa não caiu. Não pense que ao voltar para o mundão, que você vai escapar às tempestades da vida. Elas virão. E se você está baseando a sua vida na mentira, na areia movediça da mentira,
a sua casinha vai cair. Mas se você construir a sua casa, a sua vida, na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus, a tempestade vai vir sim, mas a casa não vai cair. Ela vai subsistir. Então, aqui é um mandamento, você vai obedecer ou desobedecer. A escolha é sua. É um mandamento. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele dá mais instrução. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. Precisamos fazer conhecidas as nossas petições. Deus conhece a nossa situação. A pergunta é assim, o que você quer que o Senhor faça nessa situação? Qual é a sua ansiedade? Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está ansioso? Ótimo, você identificou. Nessa ansiedade, você está ansioso sobre o quê? É a falta de pão? É a falta de saúde? Qual é a sua ansiedade? Identifique. Identificou? Então, lance aos pés do Senhor. O que é que você quer que Deus faça? Eu estou ansioso porque não tenho pão. O que é que você quer? É pão que você quer? Então, ore. Pai, eu estou ansioso porque eu não tenho pão. Por favor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois confia. E espera no Senhor Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento e não saia para roubar pão. Trabalhe, mas espere em Deus. Porque Ele falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então precisamos orar e confiar. O nosso problema é que nós não confiamos. Por isso que Deus diz, lá em Isaías, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Novamente, um pouco antes, no estarem quietos será a sua força. Ele diz aqui, para fazermos conhecidas nossas petições com ação de graças. Nós precisamos orar e já agradecer a Deus pela resposta. Eu te louvo porque o Senhor me ensinou como a orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo antes de faltar o meu pão, o Senhor me ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com ação de graças, sem murmuração, sem reclamação. É uma tentação reclamar, murmurar, ao invés de orar. Precisamos orar, confiar e estar quietos. Estar quietos perante o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O nosso problema é que a gente não confia. Vamos voltar para Isaías, vamos ir só um pouquinho para frente. Eu quero mostrar uma coisa maravilhosa que Deus fez em resposta à oração de Ezequias. O rei da Síria veio, cercou a cidade de Jerusalém, e o rei da Síria falou para o povo de Israel não confiar no Senhor. Isaías 36, verso 18, diz assim: Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Verdade. Realmente os outros deuses não puderam livrar o povo do rei da Síria. Mas a diferença é que eles não eram Deus. Não eram Deus verdadeiro. Então ele vai para Isaías, os dois oram.
Olha a resposta aqui em Isaías 37, verso 18. Isaías 37, verso 17, perdão. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora sim, o verso 18. Verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. Mas fizeram isso porque os seus deuses não eram o Deus verdadeiro. Eles oraram ao Senhor. E olha o que Deus fez no verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. O povo estava sitiado, estava com medo. O rei da Síria havia blasfemado o Senhor, mas o rei de Israel orou e Deus ouviu e fez o impossível e acabou em um só versículo com todo aquele exército. Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A segunda coisa, a fidelidade. Só para encerrarmos. 1 Coríntios 15, 58. Eu quero encerrar com este versículo hoje pela manhã. Lá em 1 Coríntios 15, verso 58, ele diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Permaneça no Senhor, permaneça na sua palavra, permaneça servindo ao Senhor. Não deixe que os medos façam com que você se afaste do Senhor. Faça conhecido a sua ansiedade, faça conhecidas as suas petições com ações de graça, mas esteja quieto perante o Senhor. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Vamos permanecer sossegados no Senhor, mas trabalhando para Ele. Vamos continuar a confiar nele, confiando na sua palavra e não nas circunstâncias, porque há um fim e bem irá para os que temem ao Senhor. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra. Nos guarde os nossos corações, à medida que nós realmente fazemos conhecidas as nossas petições perante o Senhor. Nos guarde na sua paz, na sua palavra, pois eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.